Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui no canal Juventude IBNC. Aproveite para conferir os outros conteúdos publicados pela nossa juventude aqui da Igreja Batista Nacional do Cajuru através desse canal. E é por aqui que nesse período aí da crise do Covid-19 você pode acompanhar as aulas da nossa Escola Bíblica da classe dos jovens. Se você ainda não viu, nós já temos 2 aulas do tema deste semestre que já estão disponíveis no canal e você pode assistir. Nós estamos na 8ª aula do nosso tema, que é Conhecendo Deus. As aulas 6 e 7 estão disponíveis, então não perca. Se você ainda não teve a oportunidade, dá um confere lá. Fique também ligado na programação da nossa igreja através do canal do YouTube IBN Cajuru. Os cultos têm sido transmitidos ao vivo e também tem conteúdo lá para você assistir, super bacana. Não perca essa oportunidade de estar com a gente, cultuando a Deus, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus através desse canal, ok? Envie para os seus amigos, convide os seus familiares, não fique de fora. E também não perca as nossas mensagens, as nossas publicações no Instagram. Nós temos lá a nossa conta no nosso endereço no Instagram, que é o Regenerados. Lá você tem muito conteúdo legal, a gente sempre está publicando coisa muito bacana. Então a juventude da nossa igreja usa esse canal de comunicação de forma bem legal. Não perca, se liga lá. Comenta, envia mensagem para a gente se manter em contato nesse período, ok? Eu quero então começar a nossa aula de hoje orando a Deus e convido você a orar comigo nesse momento, amém? Deus Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti, com um coração grato, em adoração, em reconhecimento, em louvor ao Teu nome, que Te é devido, Senhor. Nós Te damos o louvor que Te é devido, por quem Tu és, um Deus maravilhoso. Minha oração, Senhor, junto com os meus irmãos, é para que neste momento, Senhor, o Senhor traga uma revelação profunda ao nosso coração através da meditação e através da Tua palavra. Espírito Santo, vem e fala ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Nós temos aqui então, eu gostaria de começar a nossa aula de hoje fazendo contigo a leitura do Salmo de número 8. Salmo 8, os versículos 3 e 4, que dizem assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Você tem o hábito de parar e contemplar as belezas que nos cercam? Tanto o macro como o micro-universo, eles são impressionantes. E nós vemos aqui Davi refletindo sobre a riqueza, sobre todo o esplendor daquilo que ele estava observando. E ele foi levado a pensar sobre a grandeza do seu Deus, do Criador de todas as coisas, e a relação desse Deus com ele, com o ser humano, com o homem. Há muito tempo, o homem se interessa, pelo mundo que o cerca, pelo cosmos, pelo universo. Há muito tempo, o homem observa, analisa, reflete. E essas perguntas têm feito parte da história da humanidade. De onde veio o mundo? Como tudo começou? De onde nós viemos? Para onde vamos? Por que as coisas existem? Por que nós existimos? E várias são as respostas que têm sido dadas para essas perguntas.
Nós temos, por exemplo, as diferentes religiões trazendo as suas narrativas e as suas crenças sobre a origem de todas as coisas. O homem também produziu, através da filosofia, a busca, pelo conhecimento, através da observação, da reflexão, do raciocínio e da argumentação, responder a esses questionamentos. A ciência, através da experimentação, da análise, da comprovação, tem também trazido respostas ou buscado trazer respostas para estas questões. Nós podemos ver que Deus, nós cremos assim, Deus é um ser pensante. E Ele comunicou essa capacidade de pensar ao ser humano. Nas outras aulas, a gente vem abordando esta questão, como nós podemos expressar, e observar essa expressão de atributos de Deus, de características de Deus em nós. Como nós refletimos e podemos refletir essas características de Deus. E o pensamento também é uma delas. E eu creio que Deus, Ele usa de diferentes maneiras para se revelar a nós. E uma delas é através da reflexão, do pensamento, do raciocínio. Então, na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do princípio da razão suficiente. Ou seja, nós vamos tentar analisar aqui a Deus como a razão suficiente para o universo. Ora, o princípio da razão suficiente, ele é uma produção filosófica, uma argumentação filosófica. E ele faz parte de um compêndio, de um conjunto de pensamentos que são os chamados argumentos cosmológicos. Os argumentos cosmológicos, eles têm por objetivo fazer uma reflexão a respeito da origem do universo e trazer uma explicação, para esta origem. Muitos foram os pensadores que trabalharam a respeito dos argumentos cosmológicos, dentre os quais a gente pode citar aqui, famosos como Aristóteles. Na Idade Média temos Tomás de Aquino e o personagem aqui que nós vamos estudar na aula de hoje é o Gottfried Wilhelm Leibniz. Esse Leibniz foi um alemão, que viveu entre os anos de 1646 até 1716, e esse camarada, ele não foi pouca coisa não, ele foi um sujeito muito importante para a produção do conhecimento humano. Leibniz foi um filósofo, um teólogo, um matemático e também um especialista em lógica. E são atribuídas a ele grandes e importantes produções na área do conhecimento, a tal ponto de que Leibniz ele é comparado por alguns com Leonardo da Vinci. Ele produziu coisas extremamente importantes na área da matemática, da teologia, da filosofia, da geologia. Ele deu contribuições importantes para a mecânica, a física, a mecânica, a história, e ele chegou mesmo a obter um doutorado na área do direito. Então é impressionante como ele atuou, em diferentes frentes, muito legal a carreira do Leibniz. E, entre outras coisas, esse camarada também falou e versou sobre a origem do universo. Então dá para ver que é um personagem aqui extremamente importante, produtivo, entre tantas outras coisas aqui que ele, se você pesquisar um pouco aí, você vai ver que a vida do Leibniz foi realmente extremamente frutífera, tá? Mas o que interessa para a gente hoje aqui é então o desenvolvimento desse princípio da razão suficiente, quando ele vai trabalhar a respeito da origem do universo. A gente falou um pouquinho antes ali de argumentos cosmológicos.
Ora, tem outros pensadores, dentre os quais Tomás de Aquino e o William Lane Craig, que é um filósofo aqui mais contemporâneo nosso, que trabalham a respeito desse argumento cosmológico no que se refere à causa de todas as coisas, ou seja, a origem do universo numa cadeia causal. Vou falar um pouquinho a respeito disso. Ora, esse argumento cosmológico ele vai falar do seguinte, que tudo o que passa a existir exige uma causa precedente. Por exemplo, se você gosta de café, como eu gosto, imagine aí que você está saboreando uma deliciosa xícara de café bem quentinho e adoçado ao seu gosto, né? Do jeitinho que você gosta. Ora, para que essa xícara de café pudesse ser aí, né, saboreada por você, ela precisou primeiro de água, né? Você, para fazer o seu café, então, você precisou de água, aqueceu a água, colocou o pó do café, coou o café e depois você adicionou o açúcar a gosto e aí você tem a tua xícara de café. Ela não saiu do nada, né? Ela precisa de elementos pré-existentes. Quando a gente passa então a pensar sobre o universo, a gente tem compreendido e aprendido que o universo, todas as coisas que o compõem, ele não é eterno. Ele teve um começo, logo ele passou a partir de um momento a existir. Veja, filosoficamente, a gente pode afirmar isso de que maneira? Ora, se tudo que existe precisa de uma causa precedente, imagine que a gente começasse a voltar às causas de cada coisa, né? E a remontar nessa lógica de causa e efeito. Vamos lá, comecei a voltar, isso deriva disso, que tem outra coisa como causa e assim sucessivamente. Ora, não é lógico a gente pensar de que a gente poderia indefinida e infinitamente remontar causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito sem fim. Isso não é lógico. Mas cientificamente, a gente sabe que o universo ele também não é infinito, nem tampouco eterno, né? Por exemplo, nós sabemos, né, a ciência vem afirmando para nós que o universo ele está, por exemplo, em expansão. Se ele está num movimento de expansão, significa que ele possui limites, ele possui um tamanho, ele não é infinito, né? E a teoria do Big Bang, ela vai trabalhar a respeito disso e também vai dizer que assim como o universo está em expansão, né, em propagação, ao mesmo tempo ele teve um momento em que ele estava então originado, ele teve um pontapé inicial, ok? Então o universo ele passou a existir a partir de um determinado momento, ele teve um início. Portanto, ele possui uma causa, ok? Só que essa causa, ela não pode ela mesma ter sido causada, porque senão a gente entra naquele loop eterno de causa e efeito. E essa causa, então, ela é diferente do próprio universo do que aquilo que o constitui. Ora, essa causa, ela precisa ser atemporal. Afinal de contas, o universo ele é constituído também de tempo. Ou seja, é uma causa que está fora do tempo. Ela é, então, eterna. Ela também não pode ser constituída, essa causa, de matéria. Ela é imaterial. Por quê? Porque ela é diferente do universo e da matéria, né? Senão ela também precisaria ter uma causa, ser gerada, assim como todas as coisas do universo. Ela precisa ser constituída de algo que é diferente do universo, ou seja, ela tem que ser imaterial. Para ela não cair no loop eterno
de causa e efeito, ela precisa ser autoexistente, autocausada. Ela precisaria ser extremamente poderosa. Por quê? Porque a partir do pontapé inicial do universo, nós podemos refletir o seguinte: ok, e o que existia em volta? O que existia antes da existência? Né? Então, ela foi capaz de gerar tudo o que existe a partir daquilo que não existia, ou seja, do nada. E, por fim, nós vemos que o universo ele é governado por leis muito claras. Né? Essas leis estabelecem um funcionamento para esse universo. Então, ele não só apenas teve uma origem, mas ele tem uma origem organizada, estruturada. Então, essa causa precisa ser pessoal, racional. Vamos fazer uma rápida revisão? Essa causa precisa ser atemporal, eterna, não material, autoexistente, extremamente poderosa e pessoal ou racional. Familiar isto, não? Não é à toa que o argumento cosmológico ele é usado para a defesa, por aqueles que assim acreditam, né? Aqueles que creem num Deus, né? Que são chamados de teístas, eles usam o argumento cosmológico, por exemplo, nessa linha causal que a gente viu, para explicar que Deus, né? Algo além do universo e diferente do universo, é a causa inicial, primeira e não causada, eterna para o universo. Muito bem, o Leibniz ele vai corroborar, ele vai complementar o argumento cosmológico com o princípio dele, que é o princípio da razão suficiente. Ele não vai trabalhar com essa lógica da causa, mas ele vai trabalhar com a lógica da razão, de um motivo para o universo. Qual foi a ideia dele básica? Ele disse o seguinte: ora, se tudo existe e tudo ele, né, observando essa questão da causa e tal, ele viu o seguinte: tudo existe, ok? Se tudo existe, ao mesmo tempo, tudo poderia não existir. Da mesma maneira que as coisas existem, existe a possibilidade das coisas não existirem. E a pergunta que ele se fez foi a seguinte: por que existe algo em lugar de nada? Por que nós temos algo existente ao invés de não ter nada? E aí ele vai trabalhar então a respeito do princípio da razão suficiente com algumas premissas, algumas afirmações e uma conclusão. O que nós vamos fazer aqui juntos? Nós vamos apresentar essas afirmações e vamos observar cada uma delas para entender um pouco a argumentação dele, ok? Então vejamos quais foram as afirmações que Leibniz fez. Lembrando sempre, a premissa é: por que afinal existe alguma coisa em lugar de nada? Então ele vai fazer as seguintes afirmações. Primeira, tudo o que existe tem uma explicação para a sua existência. A segunda é: se o universo possui uma explicação para a sua existência, esta explicação é Deus. Terceira afirmação: o universo existe. Conclusão lógica: logo, a explicação para a existência do universo é Deus. Vamos então observar cada uma dessas afirmações aqui. Bom, iniciaremos pela terceira afirmação, eu acho que é a mais tranquila de todas. O universo existe. Bom, quanto a isso aqui, eu acredito que todos nós não tenhamos muita dificuldade com isto, não é mesmo? Então, a primeira é: o universo existe, está tranquilo. Vamos analisar agora uma segunda afirmação, que é, na verdade, a primeira sentença que ele exprimiu, né?
Tudo o que existe tem uma explicação ou razão para a sua existência. Muito bem. Quais seriam as contra-argumentações para essa proposição que ele fez? A primeira delas seria o seguinte: na verdade, não é necessário que tudo o que exista tenha uma explicação ou razão para a sua existência. As coisas podem simplesmente existir sem qualquer razão, causa ou motivo, e assim o assunto está encerrado. Ou seja, nós não buscaríamos uma explicação, uma razão para a existência, as coisas simplesmente podem existir e pronto. Bom, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês e pediria que vocês usassem um pouquinho da sua imaginação. Vamos ver se essa contraposição aqui ela é plausível. Imagine que você chega na sua casa acompanhado de alguém, um amigo, uma amiga, e que ao entrar na sala da sua casa você encontrasse ali uma esfera luminosa que você nunca viu. Essa esfera está ali, ela é maravilhosa, fantástica, muito diferente, você não tem noção do que seja, e ela simplesmente apareceu ali, você se deparou com ela na sala da sua casa. Agora imagine que a pessoa que acompanha você dissesse assim: ok, isso está aí, mas, bom, simplesmente está, vamos embora, vamos fazer alguma outra coisa? Legal, está aí, mas ok, vamos seguir a vida em frente. Ora, não me parece que essa seja a reação natural que eu e você teríamos. Ora, ao observar essa esfera, a gente logo se faria algumas perguntas, não é mesmo? Como por exemplo, afinal de contas, como é que essa esfera foi parar ali? O que é essa esfera? Do que ela é feita? Quem construiu essa esfera? Como ela surgiu? Esses questionamentos, eles poderiam ser aplicados independente se é uma esfera desse tamanho, se essa esfera fosse maior, se essa esfera daqui a pouco tomasse uma proporção gigantesca ou se essa esfera fosse do tamanho do próprio universo. A questão de base ela não mudaria. Afinal de contas, a gente pensaria: o que é isso? De onde veio? Então essa curiosidade, ela é, por exemplo, a base de toda a busca filosófica pela compreensão, por entender as coisas, por fornecer possibilidades e explicações. Você há de concordar comigo que também no âmago do pensamento e na busca do conhecimento científico, essa inquietação, essa busca pela compreensão, ela está ali, ela é o cerne do que move um cientista, né? A compreensão das coisas, a experimentação para comprovar a elaboração de teorias, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que você há de concordar comigo que esta curiosidade nos é inerente, não é mesmo? Então, olhar algo incompreensível e simplesmente dizer, ok, isso está aí, bom, tudo bem, toca a vida para frente, não faz parte da nossa natureza humana. Então, nós precisamos sim encontrar uma razão e uma explicação para a origem das coisas. As coisas, elas não surgem simplesmente, pof, sem uma causa e sem uma razão. Muito bem. Vamos agora analisar essa premissa de novo de um outro ângulo, ok? E aqui, uma outra contra-argumentação poderia ser a seguinte, ok. Então, nós podemos dizer que é necessária uma razão para todas as coisas. Ora, mas se eu vou ter alguma razão para o universo, né, que na segunda premissa é colocado como Deus para essa razão, por que ele também não precisa de uma explicação, de uma razão, de uma origem?
E se nós dizemos que ele, Deus, não precisa, por que o universo precisaria? Então, quando isso foi argumentado, né, ou contra-argumentado ao princípio da razão suficiente de Leibniz, ele então percebeu o seguinte: ele dividiu tudo o que há em duas categorias de coisas. As coisas que são contingentes e as coisas que são necessárias. Lembrando que a questão de base aqui é: o universo ele poderia não existir. Ele poderia ser, ou ele poderia mesmo existir, mas ser totalmente diferente do que nós conhecemos. Outra coisa que nós sabemos é que tudo que existe depende ou de eventos ou de uma matéria pré-existente para vir a existir. Então, o que são as coisas contingentes? São aquelas que poderiam não existir. São aquelas que são causadas por outras coisas, que dependem de outras coisas. Vamos ver um exemplo? Eu e você. Nós poderíamos não existir. Nós temos a nossa existência dependente dos nossos pais. Se eles tivessem tomado uma outra decisão, nós poderíamos simplesmente não estar aqui. Agora, existem coisas que são necessárias. Elas existem pela necessidade da sua própria natureza. Elas não precisam de outras coisas. Elas, por conceito, são o que são e não dependem de uma causa anterior. E aí nós temos, por exemplo, algumas noções matemáticas que se enquadram nessa definição. Elas não têm uma causa em si, mas elas possuem em si mesmas uma definição, como, por exemplo, os números, os conjuntos e outros elementos matemáticos. E aí a coisa vai caminhar da seguinte maneira. Ora, tudo o que existe de uma forma contingente, ou seja, é dependente de uma causa anterior a ele, poderia, como probabilidade, existe a probabilidade daquilo não ter existido. E aí vem a pergunta: então, por que tudo que nós conhecemos como universo veio a existir? Ora, tudo que poderia não existir não pode dever a sua existência a si mesmo, porque afinal de contas ele poderia não existir. Ou seja, tudo que é contingente, ele vai ter uma dependência de algo não contingente, de algo necessário, né? Algo que não depende de nada além de si mesmo para existir. Ou seja, como fica reformulada essa premissa? Da seguinte maneira: tudo que existe tem uma explicação ou uma razão para a sua existência, quer seja a necessidade de sua própria natureza, aquilo que é necessário, ou uma causa externa, ou seja, as coisas que são contingentes. Então, a gente tem uma premissa já que a gente tem uma certeza bem grande: o universo existe, e agora a gente entendeu que a primeira premissa também tem a sua explicação. Tudo que existe, ele tem ou a necessidade de existir por essência, por natureza, ou ele tem uma causa externa. E aí nós vamos entrar na terceira premissa. Se o universo existe, ou se o universo possui uma explicação para a sua existência, essa explicação é Deus. Bom, aqui qual seria a contra-argumentação? Ora, por que usar este nome Deus como explicação da origem do universo tal como nós o conhecemos? Bom, aqui a explicação é a seguinte: veja, do que é composto o universo? Ele é composto de matéria, de energia, de espaço e de tempo. Ora, se a causa das coisas contingentes não podem ser outras coisas contingentes, a causa primeira, a razão, porque senão ela também teria que ter uma outra
causa contingente, uma outra origem contingente assim indefinidamente, então, logo, a causa necessária para o universo, ele não pode ser feito da mesma coisa que o universo. Ele não pode ser feito de matéria, ele não pode ser feito de energia, não pode ser feito do espaço e não pode ser feito de tempo. Ou seja, é algo que não é físico, é algo que é imaterial, algo que é atemporal e algo que está além da noção de espaço. Ora, a gente tem poucas coisas que podem responder a essa lista de atributos, né? Então a gente tem alguns conceitos abstratos, como os números, as funções, as proposições, ou personagens de ficção, enfim. Esses são seres, por assim dizer, que não são físicos, são imateriais, atemporais e que estão além do espaço. Mas essas coisas, né, números, funções, conceitos matemáticos ou personagens de ficção, eles não têm a capacidade de criar nada. Logo, fica claro que nós podemos conceituar encaixar nessas características da causa necessária em Deus. Ou, se você não quiser chamar de Deus, se nós não quisermos dar esse nome, a gente tem que dizer que a causa, a razão suficiente, ela é algo extremamente poderoso, não causado, necessariamente existente, não contingente, não físico, imaterial, eterno ser e que é o criador de todo o universo e de todas as coisas. E aí a pergunta que eu te faço é se essas características não se encaixam perfeitamente naquilo que nós conhecemos como Deus. Ora, o que a gente viu juntos aqui então? Foi uma argumentação filosófica, racional, né? Uma reflexão a respeito das coisas, das possibilidades, probabilidades, conceitual, o uso da razão para chegar a uma causa para o universo, uma origem do universo que é distinto dele e que possui características que muito se aproximam, se não são exatamente aquelas que a gente conhece como Deus. Mas, como nós estamos numa classe de escola bíblica, a nós interessa saber também e principalmente o que a Bíblia diz a esse respeito. Vamos lá? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa para mim é, se não a maior, a mais importante afirmação das Escrituras, uma das. Mas veja como é extremamente importante, né? A Bíblia, ela começa, a primeira frase, a primeira sentença, a primeira afirmação que a Bíblia nos traz é de que no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de toda existência, Deus já era. Deus é. Esse versículo, ele nos traz a visão de um Criador. E porque ele é pré-existente, ele é antes de todas as coisas, ele é, então, soberano. Afinal de contas, foi ele que trouxe tudo a existir. Ele tem o governo de todas as coisas. Ele é todo-poderoso. Ele é eterno. Ele é o dono de tudo e de todos. Tudo que existe deve a sua existência a essa causa suficiente que a Bíblia nos traz em Gênesis 1:1, que é o Senhor, Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio, antes de tudo, no arranque, né, criou Deus. Criou do nada. Quando só havia Deus, não havia matéria pré-existente, criou Deus todos os céus e a terra. Ele nos criou como nós somos,
capaz de realizar muitas das coisas que ele também é capaz. Nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança e, principalmente, fomos criados capazes de ter um relacionamento com ele. E isso é maravilhoso. Essa afirmação da palavra, ela é fundamental. Ela, para mim, é o fundamento, a base sólida. O Senhor, o Criador. Em Êxodo, no capítulo 3, nos versículos 13 a 14, Êxodo 3, 13 e 14, nós vemos aqui uma conversa de Deus com Moisés. Os versículos dizem o seguinte: Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. Eu gosto muito de refletir sobre isso, e é matéria de teólogos também, né? Quando a gente começa a pensar em toda a argumentação da razão suficiente e começamos a olhar os textos bíblicos, nós realmente percebemos que Deus está além da existência. Porque tudo que existe tem uma causa, mas Ele é a causa necessária, Ele é a causa não causada, Ele é a razão, o motivo, a intenção da criação. E aqui Ele se revela a Moisés não com um nome para que, assim como os deuses do Egito tinham seus nomes, ou os deuses cananeus tinham seus nomes, mas Ele diz simplesmente o eu sou o que sou. Tremendo isso, não? Salmo 90, versículo 2, é um salmo de Moisés. E ele vai dizer o seguinte nesse versículo 2, Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o eterno, Ele é o Senhor, Ele é a causa de todas as coisas, primária, necessária. Atos, no capítulo 17, dos versículos 24 e 29, trazem para a gente a história da passagem de Paulo por Atenas. Atenas aqui, né? Uma cidade importantíssima da civilização grega, e onde tínhamos um local chamado Aerópago, um local de debates, um local de ensino, um local de discussão, de produção de conhecimento, né? Eu vou até vir um pouquinho antes aqui, já desde o versículo 16 e 17, que vai dizer o seguinte: Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Eu vou parar um pouquinho por aqui. Esse texto está lá em Atos capítulo 17, então os versículos 16 e 17 falam a respeito de uma indignação de Paulo. O período que Paulo teve em Atenas, ele ficou grandemente indignado, é o que diz o texto, quando viu a cidade cheia de ídolos. E aí, veja, a indignação de Paulo fez com que ele fosse, quando ele frequentava as sinagogas, ele discutia com os judeus, ele discutia com os gregos tementes a Deus. Não diz aqui o que exatamente ele discutia, mas diz que, pelo fato dele ter ficado indignado, pelo fato dele ter visto a cidade cheia de ídolos, isso levou Paulo a entrar em discussão tanto com os judeus na sinagoga, quanto com os gregos tementes a Deus. Então, a gente pode aqui concluir que o alvo, o motivo, né, a causa, o tema da discussão de Paulo com eles era o fato da cidade de Atenas
estar cheia de ídolos. O versículo 24 diz o seguinte: o Deus que fez... Aí Paulo já está no Areópago, discursando, porque filósofos, né, o chamaram, ouviram aquela discussão toda, ficou-se sabendo que Paulo vinha falando e discutindo e anunciando e expondo coisas na cidade, assuntos, e eles então ficaram curiosos em saber o que é que aquele homem estava falando. Até desdenharam dele num certo momento, o texto mostra isso, né? E enfim deram a oportunidade a Paulo de falar, então de expor as suas teses, né? E Paulo vai dizer então, a partir do versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Quando a gente reflete sobre todo o tema de hoje, fica claro porque, para mim, fica claro porque Deus dá tanta importância a esse tema da idolatria. Como a gente viu anteriormente, Ele é o eterno. Ele é o que trouxe todas as coisas. E Paulo aqui ele fica muito indignado, por quê? Porque ele vê um monte de ídolos. Qual é o problema da idolatria? O problema da idolatria é dar o crédito, dar o poder, dar a adoração a algo como sendo Deus, sendo que esse algo ele é criado, ele é feito. O ídolo, ele precisa de alguém que o faça. E Deus, ele é tão tremendo porque ele nunca se deixou ter uma imagem. A gente viu ali ele falando com Moisés: eu sou o que sou. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele está acima de toda a criação. Ele não precisa de templos feitos por mãos de homens, Ele não precisa de artífices que lhe façam uma imagem, porque Ele é imaterial, Ele é sobrenatural. Ele está fora e acima de todo o tempo, de toda energia, de toda matéria, de toda dimensão. Ele não pode ser contido. Por isso, esses textos eles mostram esse problema com a idolatria, esses deuses ou semelhantes às criaturas, ou com características humanas, esses deuses feitos por mãos humanas. Romanos, no capítulo 1, do versículo 19 e 20, diz assim: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Nós temos a revelação do Deus Criador através da criação, né? Vemos esse Deus que se comunica com o homem. Quando o homem observa a criação, ele pode perceber o Deus Criador dela, o Deus que está por trás e que é a origem dessa criação. E quando esse texto de Paulo ele vai trazer depois uma denúncia. Qual é a denúncia que Paulo faz? A respeito do pecado da humanidade. Qual é esse pecado?
de dar mais glória à criação do que ao Criador. E é o que nós vemos lá em Gênesis, quando temos o relato da queda do homem, né? Nós vemos o ser humano sendo levado a dar mais relevância, mais importância, mais consideração a ele mesmo como criatura do que ao seu Criador. Quero ler aqui com vocês um outro texto que está no Salmo 19, de 1 a 6, falando aqui sobre dar glória ao Criador, né? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. É interessante que depois dessa descrição, né, da obra maravilhosa de Deus, do funcionamento das coisas, né, de como o sol, ele todos os dias, né, a gente sabe que é a Terra que no seu movimento de rotação, ela vê a posição do Sol mudando, e o que o Sol não é ele que se move, mas isso não quer dizer que para um observador aqui da Terra o Sol não faça um movimento pelo céu, que ele nasça no leste e vá se pôr no oeste. A gente sabe disso muito bem. Então, é uma questão de descrição, de percepção, né? Não de exatidão científica. Mas o fato aqui é que esse texto ele fala sobre a glória de Deus na criação. E sabe o que é interessante? A partir do versículo 7 do Salmo 19, após fazer essa exposição, a partir do versículo 7 ele começa a falar então da perfeição da lei do Senhor, dos preceitos, dos juízos perfeitos de Deus, ou seja, do caráter de Deus, da sua moral, dos seus ensinos e da sua vontade. E é interessante como ele parece que muda de assunto. Ele começa falando sobre a glória de Deus na criação e depois ele passa a falar a respeito da lei de Deus, do seu ensino, da sua moral. Então é interessante essa ponte que o salmista faz, porque ele revela Deus como Criador, Deus como a essência eterna e a causa de todas as coisas, a sua glória, como toda a criação é perfeita e como Deus é o perfeito Criador de todas as coisas, e por isso os seus pensamentos, os seus juízos, o seu caráter, a sua moral, a sua vontade também é perfeita, é maravilhosa, é desejável. Então eu achei muito interessante esse jogo que o Salmo 19 traz, onde metade do Salmo fala da glória de Deus na criação e a outra metade, como se mudasse de assunto, começa a falar sobre a moral de Deus, as definições morais, né, as definições de juízo de Deus, de caráter, mas que na verdade fazem parte de um único ser. É um texto bastante interessante, né? João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 a 4. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja a semelhança, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. O Verbo.
o ato criador, a força da criação, o próprio Criador, aquele que criou tudo. Ora, por que João começa falando dessa maneira? Porque ele depois vai transcorrer a respeito de Jesus, a respeito desse verbo criador, o Senhor do universo encarnado e que veio até nós. Aquele que tudo criou veio ao nosso encontro. Ele é a luz, ele é a vida. E essa luz veio em resgate de todos nós que vivemos hoje em trevas. Olha que interessante. Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, ou seja, a primeira frase da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, coloca Deus na origem de todas as coisas como grande criador. Você sabe o que diz o último versículo da Bíblia? Ou seja, como a Bíblia se fecha, eu citei o versículo de abertura. Agora vamos avaliar Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Como a Bíblia termina? Ela começa com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como ela termina? A graça do Senhor Jesus esteja com todos. A criação é um ato da graça. É um ato da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A vida é uma dádiva, é uma graça, é um favor. E aqui ele fala sobre a graça, ele termina a Bíblia falando sobre a graça. A graça de quem? Do Verbo, do Senhor, do Criador, Jesus. A graça do Senhor Jesus, o Deus é salvação, o Emanuel, o Deus conosco, esteja com todos. É muito interessante como o ato inicial de amor e de graça de Deus, ele também lá no fim da Bíblia se encerra com a menção a respeito da graça, a respeito de quem é o Senhor e a respeito desse favor de Deus, né, por nós. Muito interessante. Queria concluir dizendo o seguinte: Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de refletir e de pensar. Nós fomos criados assim. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Quando nós refletimos, quando nós pensamos, ou nós descobrimos como as coisas funcionam, nós estamos nos abrindo a receber mais da revelação sobre Deus. Ora, a gente fala e sabe, né, que a revelação de Deus para nós, o fato de nós crermos em Deus, o fato de nós conhecermos a Deus, o fato de nós vivermos com Deus, isto depende de fé. Ora, o que é fé? Fé significa, para mim aqui, basicamente 4 coisas. A primeira delas, fé é acreditar, ou seja, é dar crédito. Crer, dar crédito a Deus, o Senhor, como Criador. Fé significa confiar. Ora, foi exatamente isso que o primeiro casal, né, o casal original, o primeiro homem, foi exatamente isso que ele foi tentado a não fazer e acabou caindo nisso, né? Ele deixou de confiar em Deus como seu Criador, amoroso Criador, que vinha falar com ele todos os dias, como diz lá em Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, né, da história da criação. E ele parou de confiar em Deus porque ele foi tentado a acreditar que Deus não era digno de confiança. Fé também significa submeter-se, entregar-se. Por isso que a Bíblia começa com essa afirmação:
no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ela coloca Deus no seu lugar de Deus, de Senhor, a quem nós devemos submissão, a quem nós devemos nos entregar. Fé também significa obedecer. Não existe fé sem obediência. Não posso dizer que creio em Deus, que acredito nele, que confio nele, que me submeto a ele se não obedecer. Pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Pela palavra de Deus, a fé é gerada em nosso coração. E eu queria concluir aqui perguntando a você, como está o seu relacionamento com o Criador? Você tem dado a Ele a glória que lhe é devida? Você tem se alimentado da sua revelação? Você tem usado tudo o que você tem para amá-lo acima de todas as coisas e ter um relacionamento com Ele? As suas emoções, os seus desejos e vontades, o seu corpo, a vida que Ele lhe deu e o seu intelecto? Meu querido, minha querida, Deus te ama. Ele criou a mim e a você e Ele nos deu vida. E o desejo do coração de Deus é que nós conheçamos mais a Ele. É por isso que nós estamos aqui, buscando a compreensão da revelação bíblica, mas também, como vimos hoje, usando o nosso intelecto, o nosso raciocínio, a nossa capacidade, né, de pensar para termos mais revelação dEle. Conheça mais a Deus. Sirva-o com o dom que Ele te deu, com o dom da vida, com os dons, capacidades e talentos que Ele concedeu a você. Agradeça, tenha um coração grato por poder desfrutar desse mundo maravilhoso que Ele te concedeu viver. Dê glória a Ele quando você pensar e aprender coisas sobre, como eu falei lá no início, o macro e o micro universo. Que nós possamos viver mais perto desse nosso Deus, num relacionamento cada vez mais íntimo, recebendo mais e mais revelação de quem Ele é e vivendo para a glória dEle, em nome de Jesus. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a semana que vem com mais um estudo aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, que Deus abençoe.